quinto ano, o assunto da aula de hoje é numeral, módulo 4, páginas 40 a 45. Numerais são as palavras que representam os números, os algarismos, tanto na fala quanto na escrita, indicando quantidade exata, ordem, multiplicação ou fração. Sendo assim, os numerais podem ser cardinais, os que indicam quantidades, ordinais são aqueles que indicam ordem, multiplicativos, que são aqueles que indicam multiplicação, e fracionários, que são aqueles que indicam uma parte, uma fração de alguma coisa. Bom, retomando aqui, nós já tivemos essa aula ao vivo, porém tivemos um probleminha técnico, então eu vou reexplicar o que a gente já falou na aula hoje. Observe a capa de livro abaixo e responda as questões a seguir. Níquel náusea, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Como está a língua do ratinho nessa capa do livro? A gente viu que a linguinha dele tem um nozinho, porque ele foi tentar falar 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres e enrolou a linguinha. Então, está com a língua enrolada. Considerando o título do livro, por que a língua do ratinho está assim? Porque ele estava dizendo um trava-língua, 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. Letra C. As palavras 1, 2 e 3 no título do livro indicam quantidades, qualidades ou ações. Então, indicam quantidade, 1, 2 ou 3. Então, indicam quantidades. Então, aqui nós vimos as classificações dos numerais. Então, cardinais indicam quantidade, 1, 2 e 3. Ordinais indicam ordem, sequência, primeiro, segundo, terceiro. Os multiplicativos indicam multiplicação, dobro, triplo, quádruplo. E o fracionário indica uma parte, uma fração, meio, terço, quarto. Qual é a classificação dos numerais empregados na capa do livro da página anterior? Então, 1, 2 e 3, eles indicam quantidade, portanto, são numerais cardinais. Na escrita, os números podem ser representados por numerais ou por algarismos. Então, nós temos aqui os numerais e os algarismos correspondentes. Alguns numerais se flexionam para concordar com o substantivo que acompanham. Então, nós temos ali 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. O 1 e o 2, eles estão concordando com o substantivo tigre e tigres, certo? Que está no masculino. O que acontece também no uma tigresa, 2 tigresas, 3 tigresas. O uma, então, que era 1 tigre, uma tigresa, passou para o feminino, o numeral também foi para o feminino singular, e 2 também foi para o numeral feminino no plural. Nós lemos também na aula a anedota. Um caçador se perdeu na floresta após vagar pelo mato por 3 dias. Já exausto e faminto, ele viu um guarda florestal vindo em sua direção. Graças a Deus você me encontrou, disse o caçador, quase chorando de tanta alegria. Eu estou perdido aqui há 3 dias. Ah, isso não é nada, disse o guarda florestal. Eu estou perdido há 2 semanas. Qual é a situação engraçada na anedota da página anterior? Então, o fato de um caçador estar perdido aí há 3 dias e um guarda florestal está perdido há 2 semanas. Letra B. Quais são os numerais que acompanham os substantivos dias e semanas na anedota? Então, dias está acompanhado do numeral 3, 3 dias. E semanas, 2 semanas. Então, vocês vão escrever aí 3 e 2. Letra C. Qual é a classificação desses numerais? Então, tanto o 3 quanto o 2 indicam quantidade, portanto, são numerais cardinais. E qual é a função desses numerais no texto? Então, a função de um numeral cardinal é indicar a quantidade. No caso, aí, a quantidade de dias e a quantidade de semanas.
E letra E, por que um desses numerais está no feminino? Porque o numeral duas está acompanhando o substantivo semanas, que é um substantivo que está no feminino. Portanto, para que haja uma concordância, o numeral também está no feminino e no plural. Complete as frases a seguir com o numeral equivalente ao algarismo indicado entre parênteses. Então, tem que escrever por extenso, tá? Então, meu tio foi o terceiro colocado no torneio de xadrez. Hoje eu andei 500 metros na aula de natação, nadei, né? Hoje eu nadei 500 metros na aula de natação. Minha irmã tem 23 anos e já se formou em Direito. Douglas mora no 7º andar do meu prédio e meu vizinho leva o cachorro para passear 3 vezes ao dia. Então, agora vamos fazer a próxima atividade que ainda é baseada neste exercício. Agora indique a função dos numerais nas frases da atividade anterior. Então, na letra A, o numeral que nós colocamos lá indica ordem. Na letra B, indica quantidade. Na letra C, também indica quantidade. Na letra D, ordem. E na letra E, quantidade. Nós paramos aqui na atividade 4, quando a gente teve probleminhas com a internet. Então, vamos lá, vou explicar de novo. Alguns numerais formam expressões que possuem sentido figurado. Leia as frases a seguir e escreva o sentido das expressões em destaque. Então, na letra A, toda vez que meu irmão fica sozinho em casa, ele pinta o 7. Então, essa expressão pintar o 7 significa o quê? Aprontar, fazer bagunça, fazer arte, né? Ah, tá fazendo arte, no sentido de fazer bagunça, de estar aprontando alguma coisa. Na letra C, minha mãe não vai conosco porque tem 1000 coisas para fazer. Então, essa expressão 1000 coisas é uma forma exagerada de dizer que tem muitas coisas para fazer. Letra D, matemática não é um bicho de 7 cabeças. Então, esse termo bicho de 7 cabeças significa uma coisa muito difícil, muito complicada. Então, está dizendo que matemática não é tão difícil assim, não é uma coisa tão absurda, tá? Letra E, minha irmã ganhou um skate de primeira. Então, quando a gente diz que é alguma coisa de primeira, que a gente está dizendo que é uma coisa de qualidade, que é ótimo, que é excelente. Atividade 5. Leia a receita culinária a seguir e responda as questões. Então, limonada refrescante. Ingrediente: 3 limões de casca fina, 1 xícara de chá de água filtrada, 3 ml de água com gás gelada, açúcar ou adoçante a gosto, 4 rodelas de limão para decorar. Essa receita requer o manuseio de um objeto cortante. Para realizá-lo, peça auxílio de um adulto. Preparação. Primeiro, lave bem os limões e corte-os em pedaços. Segundo, coloque as frutas picadas no liquidificador. Terceiro, adicione a água filtrada e o açúcar ou adoçante. Quarto, bata por 3 minutos. Quinto, coe com uma peneira. Sexto, acrescente a água com gás. Sétimo, mexa com uma colher e sirva em copos altos. Se quiser acrescentar gelo e decore, acrescente gelo e decore os copos com rodelas de limão. Letra A. Que importância tem os numerais para receitas culinárias como essas? Bom, nos ingredientes, a importância dos numerais é indicar a quantidade de cada ingrediente. Ou seja, quantos limões eu vou precisar, quantas xícaras de água filtrada, quantos ml de água com gás, enfim, então, para indicar as quantidades. E na preparação, ela é importante para indicar a ordem desses processos, para que você consiga seguir o passo a passo de como preparar a sua receita. Letra B, que tipos de numerais foram empregados nessa receita? Então, apareceram aí os numerais cardinais nos ingredientes, que estão indicando as quantidades dos produtos, e os ordinais
na preparação para indicar a ordem dos processos. Bom, gente, até a próxima aula, até que não ficou faltando tanta coisa para a gente terminar. Envie as atividades lá no ClassApp. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.